Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal Rosa do Luxo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre os átomos e a evolução do ser humano, certo? No vídeo passado, eu fiz um vídeo falando sobre colapso da função de onda. E foi um vídeo importante, que esse vídeo vai servir como base para você entender esse vídeo aqui. Então, se você quer entender o que eu vou falar nesse vídeo, assista o vídeo anterior, que vai estar no card e vai estar na descrição para você entender e ter uma base. É um pouco complexo, então se você não entendeu, eu sugiro que você assista mais de uma vez para que a gente chegue no entendimento. Então eu vou fazer uma leitura aqui sobre os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? E depois vamos formular uma ideia aqui, ok? Então vamos lá, vou começar com a leitura. Já peço aí para você ir se inscrevendo se você não é inscrito, deixando o seu like. Tamo junto? Então vamos lá. Os átomos. Os átomos são as unidades básicas da matéria. Eles são formados por três partículas principais: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons possuem cargas positivas e estão localizados no núcleo do átomo. Nêutrons não têm carga, são neutros e também ficam no núcleo. Elétrons têm carga negativa e orbitam ao redor do núcleo. O número de prótons define o elemento químico. Por exemplo, hidrogênio tem um próton. Os nêutrons influenciam na massa do átomo e podem variar formando isótopos. Ou seja, o átomo ele é um pouco físico, então ele tem massa, né? Ele não é só energia. Eu pensava que era só energia, mas não é. Os elétrons determinam as propriedades químicas e ligações entre átomos, certo? Beleza. Átomos, embora formados por partículas, átomos são partículas. Então, no vídeo anterior foi interessante. Então, átomos, embora formados por partículas carregadas, são eletricamente neutros no estado normal. Então, eu vou continuar aqui. Os átomos formam todas as substâncias do corpo humano. Eles se unem para formar moléculas como água e proteínas. Prótons e nêutrons estão no núcleo dos átomos que compõem essas moléculas. Elétrons ao redor do núcleo participam das reações químicas no corpo. Moléculas formam células, as menores unidades do corpo humano. As células se organizam em tecidos, órgãos e sistemas. O funcionamento do corpo depende de reações químicas entre átomos e moléculas. Minerais como cálcio e ferro, essenciais ao corpo, são elementos atômicos. Então, tudo é uma conexão, né, pessoal? Esse texto aqui, eu não preciso explicar para vocês, eu vou explicar outra parte, porque aqui já diz tudo como é que se compõe ou se constitui o corpo humano, certo? Então, sem átomos não existiriam estruturas biológicas nem vida, ok? Então, ele é uma partícula primordial de toda a existência biológica. Aí, beleza? Aí, cara, aqui me chamou a atenção, por quê? Porque você vai ver, eu fiz uma pergunta aqui, né, eu uso aqui uma pesquisa da IA para formulações, né? Porque a IA ela já traz tudo pronto, você não precisa ficar procurando nem nada. Então, e, cara, eles trouxeram uma coisa controversa, que entra em conflito com o que a ciência salarial traz sobre a evolução do ser humano, sobre como é que o ser humano pode evoluir, como é que o ser humano pode passar para outro estágio, passar para outra dimensão. Então, aparentemente, talvez o objetivo seja ter uma certa manipulação aqui, pelo jeito, para não deixar essa informação solta, ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, o que aconteceria se acelerarmos nossos átomos, prótons, nêutrons e elétrons? Então, se a gente acelerar. E a resposta foi a seguinte: acelerar átomos, prótons, nêutrons e elétrons aumenta sua energia e velocidade. Verdade. Isso pode gerar calor extremo, radiação e até fusões ou quebras nucleares. Fusões ou quebras nucleares, ok. Em altas energias, partículas podem colidir e transformar-se em outras. Ok? Esse processo é usado em aceleradores de partículas para estudar a matéria. No corpo humano,
isso causaria danos celulares graves e destruição tecidual. Então olha só a resposta que eu tive. Então vamos lá, pessoal. Cara, assim, dentro do que muitas pessoas hoje já estão tendo acesso privilegiado, eu sempre digo que é um privilégio, quem está buscando e tendo acesso a essas informações, principalmente de forma direta, principalmente da fonte, ok? Então, se você não conhece, eu sugiro você estudar ou pelo menos pesquisar o que seria a ciência salarial para você ter um entendimento de tudo isso, do que eu vou falar aqui que vai quebrar paradigmas. Mas é importante falar. Cara, aqui a ciência tradicional, tudo que ela trouxe ali, cara, é verdade. É verdade. Eu sempre digo, a ciência ela é muito importante. Ela tem seus avanços, ela tem seus conhecimentos, ela tem os seus méritos. Todo esse conhecimento da mecânica quântica, da física quântica, ele é muito interessante. Ele serve como base para a nossa evolução. Então, se todos nós que buscamos evolução física, evolução espiritual, evolução dimensional, evolução energética, vibracional, a mecânica quântica ela é a base para esse desenvolvimento, para todo esse processo, ok? Então ali diz que se você acelerar os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons, vai ocorrer uma certa reação, uma radiação, e como se fosse uma reação nuclear, ok? E diz que se você, só para relembrar aqui, e diz que se você acelerar, causa danos celulares graves ou destruição tecidual. Mas eu te pergunto, alguém já fez isso? Eles, para chegar nessa conclusão, eles fizeram um experimento em uma pessoa, em um ser humano, para chegar a essa conclusão? Ou por acaso isso seria uma teoria? Teoricamente aconteceria isso, mas será mesmo? Será mesmo que se um ser humano acelerar os átomos do seu corpo, vamos colocar assim, resumidamente, vai acontecer destruição celular? Então, assim, a ciência salarial traz o contrário disso, o oposto. O que a ciência salarial ensina para que o ser humano possa evoluir e passar para um outro estágio que o ser humano hoje tem o potencial de se tornar o ser humano 2.0, ou 3.0, ou 5.0, enfim. Mas para começar a se tornar o ser humano 2.0, transcender os limites da física, hoje, do nosso mundo, é através da aceleração, cara. Hoje a aceleração, o caminho da aceleração que a ciência salarial traz, ensina você a acelerar a carga vibracional do seu corpo, acelerar as células, certo? Para que ocorra aquele processo elétrico entre célula e célula, e a aceleração ela dá isso, tá? A aceleração da atividade cerebral, a aceleração da sua carga vibracional. Então existe processo no qual você treina diariamente, em vida, todos os dias, através de práticas, como exercício físico, como alimentação, né? Como exercícios energéticos, exercícios mentais, como a forma de viver, de pensar, de sentir diferenciada também, para que ocorra esse processo de aceleração, para que ocorra toda essa simbiose dentro do seu corpo, ou melhor, nas áreas primordiais do seu corpo, que são os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E você fazendo essa aceleração, você poderá transcender a matéria, transcender os limites da física. Então talvez o sistema ele tenha medo, ou ele foi, claro, uma IA ela não vai trazer isso, cara, porque ela foi programada de acordo com o que ela também absorveu da ciência tradicional. Logo ela não tem essa informação. Se programar uma IA para a ciência salarial, ela vai trazer outro tipo de informação, certo? Então é isso, esse é o grande segredo. Então na leitura você já tem uma noção como que é constituído o corpo humano e como que você pode, o que você pode fazer para acelerar, e através da aceleração dessas propriedades primordiais do seu corpo, você pode evoluir e alcançar outro patamar. O que muitos conhecem como
transmutação, ou outros chamam de ascensão, e tem outros nomes também que se dá, que são nomes mais místicos ou religiosos, arrebatamento, enfim. Mas isso não é uma coisa simples, não é uma coisa mística, a qual do nada vai chegar uma coisa, vai levar você, e você vai desaparecer e você vai evoluir. É preciso um treinamento. Inclusive a Marvel e a indústria cinematográfica sempre enfatiza que um milagre acontece, um raio cai do céu e pumba, a pessoa do nada evolui, ganha poderes, superpoderes. Então, pode viver de qualquer jeito, come besteira, faz o que você quiser e você vai evoluir. Um milagre vai acontecer. E tem todo um paralelo aí de similaridade com o que a religião fala. Você só precisa fazer algumas coisinhas certas, né? Ser santo. E no final vai dar tudo certo, você vai evoluir. Mas e a parte científica da coisa? E a parte do conhecimento? E a parte da prática do dia a dia? E a parte do treinamento? Então os antigos, eles tinham esse conhecimento. Lá no Egito Antigo, os gregos, os maias, os incas, os astecas, os sumérios, parece que também tinham esse conhecimento. Os babilônicos. Então, os nórdicos também. Muitos tinham esse conhecimento. Esse conhecimento ele não é recente. Embora a ciência tenha feito a descoberta muitos anos atrás, sobre a mecânica quântica, 1500 se eu não me engano, mas esse conhecimento é antigo. O conhecimento da evolução que o ser humano pode ter, de se tornar o ser humano 2.0. Isso é o que poucos sabem. Isso é o que a nova era hoje, isso é o que vai acontecer na nova era. São milagres, são fenômenos incríveis que vai acontecer. Pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento. Eu vou repetir, pessoas hoje já estão tendo acesso a esse conhecimento, praticando esse conhecimento. E futuramente, aí, há uns anos à frente, surgirão novas perspectivas e novas evoluções advindas desse processo, dessa descoberta, e que pessoas estarão preparadas para receber um salto evolutivo, um upgrade, uma evolução aí final, a qual vai se dar nesse processo. Então é importante você saber. Cara, então é isso, tá? Espero que tenha feito uma explicação boa. Dê sua opinião, cara, nos comentários o que você acha, tá? Sobre a evolução humana através da mecânica quântica. Que a mecânica quântica ela não serve só para criar maravilhosos aparatos tecnológicos, físicos, mas ela serve para a própria evolução física, biológica do ser humano, tá? Dê sua opinião o que você acha, se você discorda também. Tamo junto? Então é isso. Aí na descrição do vídeo vai estar o meu e-book, os 9 passos para uma evolução acelerada, 2.0. Logo, daqui uns dias sai o 3.0. Tamo junto? E se você quer criar vídeos como esse, ou vídeos de corte, propaganda, não sabe como, quiser contratar um serviço, alguém para fazer para você, administrar seu canal para você realizar seu compromisso, despertar pessoas, que isso é importante, né? A grande missão hoje é despertar as pessoas, expandir a mente das pessoas para além do convencional, para além das mesmices que esse mundo tem. Troca ideia comigo, cara. Troca ideia comigo, a gente senta, a gente troca uma ideia e vemos a melhor forma. Tamo junto? E também, vou falar sobre isso, conheça a Moeda do Futuro, BDM Digital, o único ativo digital do mundo com lastro real de valor. Tá aí na descrição também. E tem vídeo na descrição explicando o que é, que essa será a moeda do futuro, tá? É o que eu posso falar pra você. E o curso do Renato Rossi também, tá? Se você quer aprender a criar conteúdo do zero, independentemente, sem depender de outra pessoa, entra no link da descrição, compre o curso do Renato Rossi. Preço acessível, cara. Conhecimento não se perde. Invista em conhecimento, invista em você, cara. Tamo junto? Então é isso. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!